Gente, parece que a minha internet deu um problema aqui, caiu, mas eu consegui salvar a primeira parte do vídeo. Então, daqui a pouco já deve estar carregando lá e a gente vai dar continuidade nessa segunda parte, tá bom? Então, vamos ver se o pessoal vai entrando aí e eu vou retomando daqui, para que a gente não perca tanto a linha de raciocínio. Tá joia? Bom, então o que eu falava é que faz parte do nosso. O fracasso escolar ele não pode ser visto apenas como uma, como algo que vem das relações sociais ou do incentivo à educação ou das relações com os professores, né? Apenas. Ele precisa ser visto a partir do que o aluno é, e aí sim a relação do professor faz sentido. Olha só o que ele diz aqui, ó. Praticar uma pedagogia diferenciada é fazer com que, quando necessário, cada aluno seja recolocado ou reorientado para uma atividade fecunda para ele. Gente, é compreender o que se passa na mente do aluno, né? A forma, lembra que eu falava no início desse tema sobre a forma como a gente enxerga o mundo, a forma como a gente percebe o mundo? Isso também tem a ver com isso impacta no fracasso, no possível fracasso escolar, mas também no sucesso, é claro. E vocês vão perceber que ao longo da live, ao longo desse tema, eu vou trazer três assuntos que o Perrinot aborda nesse capítulo que fazem a gente pensar, porque tem a ver com o impacto das nossas ações como educador na vida desse aluno, fazendo com que ele possa uh, ter mais sucesso ou menos sucesso no seu processo de aprendizagem. E isso é algo a ser, assim, pensado e analisado de forma com muita responsabilidade, né? Porque quando a gente pensa que nós passamos uma quantidade de tempo tão grande e somos referência na vida desse aluno, a gente precisa realmente ter, ter uma autocrítica muito, muito responsável em relação à nossa prática. Porque sem isso, eu acho que a gente causa muito mais mal do que bem aos alunos de um modo geral, tá? Lembra que eu falava no início que esse capítulo ele fala muito mais dos aspectos relacionais do que dos aspectos didáticos. E olha só a comprovação disso. As engenharias didáticas, por mais necessárias que sejam, não podem fazer com que se esqueça de que, afinal de contas, a aprendizagem nasce do encontro de pessoas diferentes. Olha só que bacana isso que ele traz, né? É, Pessoas diferentes que trazem toda a sua bagagem para esses encontros, né? E isso pode tanto aproximar quanto afastar. É nessa reflexão que mora o grande desafio para o professor. Porque, como profissional, nós precisamos nos interessar por todos os alunos, mas nem sempre é isso que acontece, né? Quantas vezes nós nos aproximamos muito mais daquele aluno que demonstra uma vontade maior de aprender, um interesse maior pelo processo do aprender, né? E às vezes aquele que está se mostrando talvez como rebelde, como preguiçoso, né? E todos esses outros adjetivos que nós colocamos no nosso aluno, nós mantemos longe, nós temos a tendência de afastar ele da gente, tá? Então, se educar, olha só, antes de tudo, mobilizar o aluno para que se torne um aprendiz, o nosso desafio como professor é enorme, né? Porque como é que a gente vai garantir que mobilizar esse aluno para o aprender, se, como eu disse antes, nós temos uma tendência a nos afastar, a manter afastado aqueles que não demonstram um interesse genuíno pelo aprender, né? Quantos professores chegam para mim e falam, nossa, eu não dou conta mais desse menino, ele não quer nada com nada, né? Mas será que a gente parou para pensar na nossa prática? Será que a gente parou para pensar e tentar buscar formas de entender que mundo é esse desse aluno, que olhar é esse que esse aluno traz para esse processo? E a partir desse olhar desse aluno, como é que eu posso levar para ele ou abrir portas diferentes para ele? É isso que é pedagogia diferenciada, né? Não é só, quando a gente fala de pedagogia diferenciada, não é só trazer projetos, né? Lembra que na live da semana passada, salvo engano, na sexta-feira, a gente falava da pedagogia de projetos, né? E eu até questionei
que muitas vezes a gente diz que trabalha com pedagogia de projetos, mas na verdade a gente faz projetinho para o Dia dos Pais, projetinho para o folclore, e tudo bem se for assim, não tem problema. A questão é que nós temos que ter autocrítica sobre a nossa prática. E aí sim nós vamos perceber se a gente está no caminho mais acertado ou não, tá? Bom, diante de tudo isso, o Perrenot ele apresenta 3 grandes domínios nos quais a autonomia do professor, porque sim, gente, nós temos autonomia, né? O professor, ele é dotado de uma enorme autonomia. O tamanho da autonomia que um professor tem em sala de aula, eu acho que é maior do que muitos outros profissionais têm em seus ambientes de trabalho, né? A questão é o que nós fazemos com essa autonomia. E aí Perrenot vem trazendo 3 grandes domínios que nós precisamos tá sempre observando, tá sempre analisando para ver se a nossa autonomia está fazendo com que nessas 3 áreas nós mais afastamos ou mais aproximamos o nosso aluno, tanto da gente como profissional, mas principalmente desse processo aprender, tá? Desse processo do aprendizado como um todo, tá? Então, a primeira questão é a relação com o saber. E é interessante a gente lembrar que essa noção com o saber, essa relação com o saber, ela ainda é muito rasa, tá? Ela é muito vaga. Rasa não, ela é muito vaga. Porque nem todo mundo concorda que a relação com o saber tem a ver... nem todo mundo concorda com o mesmo... o que significa essa relação com o saber. Né? Esse significado não é igual ou semelhante para muita gente. Então, ele apresenta 3 questões. Primeiro, a relação com o saber sendo uma relação com o mundo, consigo mesmo e com outro sujeito confrontado com a necessidade de aprender, né? Então, partindo, é a relação com o saber a partir da necessidade de aprender. Segundo, é a relação com o saber sendo um conjunto das relações que um sujeito mantém, né, que uma pessoa mantém, com tudo que diz respeito ao aprender e ao saber. Então, não necessariamente partindo da necessidade, mas com tudo que possa significar aprender. E, por fim, é meio que uma relação com o saber a partir de todas essas vertentes, tá? A partir do que significa o aprender, a partir da necessidade de aprender, mas também com todas as outras relações de aprendizado que nós vivenciamos ao longo da vida. Então, vocês percebem que nós não temos uma noção do que seja a relação com o saber de forma muito definida. Tem muito a ver com um olhar pessoal. No entanto, uma pergunta que ele traz, e que sim, essa pergunta é o que nos leva para a reflexão que a gente precisa fazer quando pensamos na relação com o saber, é o seguinte: como a relação com o saber poderia não estar no centro da experiência escolar? Então, quando a gente pensa na nossa conduta, né, na nossa prática, na autonomia que nós temos e levamos, né, e realizamos o nosso fazer pedagógico, como é que a gente não pensa na necessidade de ter essa relação com o saber o tempo todo presente, tá? Às vezes, o que está no centro são as verdades individuais, né? Muitas vezes, o que está no centro das relações com o saber são as nossas verdades individuais. Então, é o meu olhar enquanto educador e o olhar do aluno enquanto aprendiz. E nem sempre esses olhares se encontram, tá? O que eu, como educador, entendo que é o aprender, que é o saber, que é o que ele precisa, né? O que é importante ser aprendido, ser vivenciado, não necessariamente é o mesmo que o aluno. E esses caminhos, eles não se cruzam, ou se cruzam em momentos diferentes, né? Então, ele diz aqui o seguinte, que o aluno, por fim, ele diz o seguinte, que o aluno ele não rejeita o saber, mas o modo de normatizá-lo em sua expressão discursiva e gráfica, pelo menos quando este não lhe convém ou ele não compreende. Então, a relação com o saber interiorizado pelo professor, que às vezes é diferente do aluno, pode levar o aluno a rejeitar o professor e vice-versa, né? Certos incidentes podem tirá-lo do sério. Gente, isso aqui é brilhante, porque quantas vezes a gente se percebe nesse lugar? Olha só, certos incidentes podem tirá-lo do sério, porque neles vê uma denegação do seu papel, da intenção de instruir ou da relação com o saber que ele privilegia. Então, o que ele diz aqui? Que o professor privilegia
uma relação com o saber, o aluno privilegia outra relação com o saber, e muitas vezes nós, como professores, como educadores, nos colocamos na defensiva, achando, imaginando que esse ataque é um ataque direto à minha pessoa. Quando, na verdade, esse ataque é um ataque ao que eu represento ou não represento para esse aluno. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que quando um aluno diz que não gosta do que eu ensino, não quer fazer alguma atividade que eu proponho, não necessariamente é um ataque direto à minha pessoa, mas talvez seja um ataque ao que eu represento ou à forma de ensino que eu estou colocando que não faz sentido nenhum para esse aluno? É isso que é o cerne dessa reflexão sobre a relação com o saber. É importante que a gente tente buscar uma relação com o saber que faça sentido para o nosso aluno. Porque se não fizer sentido para ele, ele não vai, de forma alguma, interagir com o que nós estamos propondo. Ele não vai construir a partir daquela relação, a partir daquela proposta. Porque aquela proposta não vai fazer sentido para ele. Olha como que ele termina essa parte. Esse último parágrafo dessa parte de relação com o saber é muito interessante. Ao preço de uma formação e de um esforço de descentralização, o professor pode compreender que, se certos alunos recusam-se a entrar no jogo das palavras, do saber, da abstração, dos conceitos, não é por desprezo à sua disciplina, ao seu trabalho ou à sua pessoa, mas porque não tem as chaves que dão sentido às atividades e aos conhecimentos propostos. Enquanto essa explicação não for construída e integrada no espírito do professor, a rejeição do aluno ao saber pode acarretar de modo sutil e invisível uma rejeição do professor ao aluno. Gente, isso é muito sério, porque o que nós vemos hoje, todas as vezes, inclusive, que eu vejo um professor se dirigir a um aluno de forma ríspida, de forma a rejeitar esse aluno, eu sempre me pergunto, onde é que essa relação começou a se quebrar? Porque um aluno não levanta de manhã da sua cama dizendo eu não vou gostar a partir de hoje daquele professor ou daquela aula. O problema é a falta de sentido que ele vê naquele conteúdo, naquele direcionamento, naquela forma de conduzir. E nós, como profissionais que somos, que estudamos, que buscamos dar o nosso melhor, precisamos abrir o nosso olhar para isso. Porque se nós, que somos os condutores principais dessa relação, se a gente não se abre para essa possibilidade, para essa autocrítica até, como é que a gente vai produzir esse aprendizado? Lembre-se que a proposta do Perrenot não é uma educação, inclusive ele falava isso lá no primeiro capítulo ainda, na introdução do livro ele fala isso especialmente, né? A proposta não é levar, não é abrir as portas do ensino para todo mundo, é que realmente essas portas estejam abertas de forma efetiva para todos. Então não é que eu tenho que levar para todo mundo e essa coisa do público, né? Deixa eu ver se eu consigo explicar isso melhor. É preciso que as pessoas, é preciso que aquele que se diz aluno, aquele que é o aprendiz, se sinta realmente participante, se sinta realmente pertencente a esse lugar de aprendiz. Porque se eu não possibilitar que ele se sinta pertencente, eu não vou conseguir trazê-lo para cá. Então vai ser a eterna luta do nós contra eles, né? A eterna luta dos professores contra os alunos. E aí, gente, é uma educação excludente, aquela que eu faço apenas para quem quer aprender. Porque quem quer aprender a partir da minha ótica é quem combina com o meu pensamento, é quem combina com o meu jeito de olhar o mundo. Mas eu, como professor, não posso me dar ao luxo de simplesmente querer ensinar apenas para aquele que enxerga como eu enxergo. Eu preciso criar possibilidades para que todos os olhares sejam contemplados dentro daquele espaço. É para isso que a nossa autonomia deve ser utilizada, né? Bom, acho que eu ainda vou continuar aqui, mas eu quero só dizer que agradeço por todos vocês que estão chegando aí agora, muito bacana ter o pessoal aqui. Mas eu quero dizer que vocês participem também, coloquem o ponto de vista de vocês, né? Se vocês concordam, discordam, o que vocês pensam sobre isso, sobre essa relação, né, de educação que a gente traça aí, seja nessa relação de professor-aluno, seja de pais que educam com os seus filhos.
Como é que a gente constrói isso? Acho que é legal a gente partilhar isso aqui no grupo. Bom, mas o outro que ele chama de o outro grande domínio, onde a autonomia do professor pode aumentar ou atenuar essa distância, né, que ele coloca, tem a ver com os gostos e as cores. E aqui eu vou ler uma historinha que está aqui no livro, tá? Não é muito grande. Essa historinha vai dizer tudo, nem tem tanta reflexão para fazer depois dessa historinha. Olha só. Essa história, gente, é um conto de Ellen Buckley. Tá no livro do Perrenot, tá? Eu não conheço, eu não tenho acesso ao original dessa história. Bom, vamos lá. Um dia, um menino partiu para a escola. Ele era ainda bem pequeno e a escola era bem grande. Porém, quando o menino descobriu que podia chegar à sua sala, entrando diretamente pela porta do pátio, ele ficou confiante. E a escola já não parecia mais tão grande. Uma manhã, quando o menino já estava na escola há um certo tempo, a professora disse: "Hoje nós vamos fazer um desenho." Ele gostava de desenhar. Sabia fazer desenhos de todos os tipos: leões e tigres, galinhas e vacas, trens e navios. Pegou então sua caixa de lápis e começou a desenhar. Mas a professora disse: "Esperem, não é para começar ainda." E ele esperou até que todo mundo parecesse pronto. "Agora," disse a professora, "nós vamos fazer flores." Legal, pensou o menino. Ele gostava de desenhar flores. E começou a fazer magníficas flores com seus lápis de cor de rosa, laranja e azul. Mas a professora disse: "Esperem, eu vou mostrar como fazer." E ela fez uma flor vermelha com um caule verde. "Aí está," disse ela. "Agora vocês podem começar." O menino olhou a flor desenhada pela professora, depois olhou as suas flores. Ele preferia as suas às da professora, mas não disse nada. Apenas virou sua folha e fez uma flor como a da professora. Ela era vermelha com um caule verde. E logo o menino aprendeu a esperar e a olhar e a fazer coisas exatamente como a professora. E logo não fez mais nada por sua própria conta. Então, aconteceu de o menino e de sua família mudarem-se para outra casa, em outra cidade, e ele teve de ir à escola. Essa escola era ainda maior que a outra e não havia porta para entrar diretamente em sua sala. Ele precisava subir degraus altos e caminhar por um longo corredor para chegar à sua aula. No primeiro dia, a professora disse: "Hoje vamos fazer um desenho." "Legal," pensou o menino, e esperou que a professora dissesse o que fazer. Porém, ela nada disse e simplesmente caminhou pela sala. Quando chegou perto do menino, ela disse: "Você não quer fazer um desenho?" "Sim," disse o menino. "O que nós vamos fazer?" "Não sei antes que você o faça," disse a professora. "Como eu vou fazer esse desenho?" perguntou o menino. "Ó, como você quiser," disse a professora. "De qualquer cor. Se todo mundo fizesse o mesmo desenho, como eu saberia quem o fez?" "Quem fez o quê?" "Eu não sei," disse o menino. E começou a fazer uma flor vermelha com um caule verde. Gente, quando eu li essa história, eu fiquei chocada como que isso é tão atual, né? E aí eu me lembrei, inclusive, de um grupo de lives que a Bianca Solero, linda Bianca Solero, que acabou de ter o Felipe, é isso mesmo, que nasceu hoje, né? Coisa mais linda. Ela fez um grupo de lives que falava sobre criatividade. A Bianca Solero, ela compõe a equipe da equipe Learn School, do Murilo Gun, e ela fez essa live com um grupo de, acho que 5 lives, se eu não me engano, sobre um livro de criatividade. Criatividade e educação para crianças. E nesse livro abordava-se temas semelhantes a esse, né? Não necessariamente a partir dessa linha, mas falava-se como que nós, pais educadores, né? E educadores também, professores, enfim, adultos que de certa forma educam crianças, quebramos em diversas atitudes que temos a criatividade, o processo de criação das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes e, consequentemente, dos adultos futuramente, né? É importante que a gente saiba diferenciar o nosso papel educativo do que pode ser um abuso de poder. E eu já vi muitos professores usando do abuso de poder, né?
fazendo um abuso do seu poder de educar. Quando diz, por exemplo, que não existem árvores cor-de-rosa, ou não existem corações verdes, né? Ou não existem, sei lá, folhas que não sejam verdes ou marrons, né? Ou alaranjadas. Então, é muito importante que a gente saiba diferenciar até onde nós estamos fazendo, exercendo o nosso papel de educador e onde é que nós extrapolamos e estamos limitando a criatividade, a construção individual do conhecimento, a vivência realmente dessa construção de conhecimento. Porque aí as coisas começam a perder sentido, né? Aí nós começamos a ver crianças que se punem aos 5 anos por não conseguirem escrever o nome de forma correta, né? Porque para eles rabiscar não é escrever, já com 5 anos. Porque nós cobramos dele isso, né? Então, quando o Felipe Perrinot traz aqui para gente que os gostos e as cores precisam ser respeitados, porque senão nós vamos estar limitando demais e usando a nossa autonomia de professor para afastar os nossos alunos, é sobre essa história que ele está falando, né? É sobre o significado dessa história. Então, acho que a pergunta que fica aqui é: quando é que você está limitando o desenho do seu aluno a árvores, a flores que sejam vermelhas de caule verde? Né? Por que as flores dos seus alunos não podem ser coloridas? Ou melhor ainda, por que os desenhos dos seus alunos não podem nascer do que ele quer desenhar, do que faz sentido para ele? Por que precisa ser aquilo que você criou lá no quadro branco ou no quadro verde de giz? É importante que a gente faça essa pergunta e busque respostas. Tá? Claro que essas respostas elas são individuais, né? Elas não precisam ser coletivas, não precisam ser iguais. Tá? Cada um aqui sabe onde é que essa reflexão tem que estar mais aflorada. O terceiro grande, a terceira grande questão que ele coloca, o terceiro grande domínio, né, que a gente pode usar a autonomia tanto para afastar quanto para aproximar, tem a ver com as normas e a civilidade. E aqui é interessante. Eu vou ler uma frase e depois vou fazer uma reflexão dela. Ele diz o seguinte: a escola faz um julgamento moral sobre as crianças e os adolescentes. A forma como nós impomos as nossas regras nas escolas, e eu não estou falando regras de convivência, também elas, mas não apenas. Eu falo das nossas regras de viver, de vida, tá? A forma como nós impomos as nossas regras quase sempre, e aqui sim, sob o manto das regras de convivência, né, ou daquilo que é tido como norma geral, muitas vezes nós muito mais desrespeitamos do que construímos, né? Muitas vezes nós esquecemos de considerar a realidade daquele aluno. Por exemplo, tem até uma história que me contaram há um tempo atrás. Eu estava fazendo cursos na área rural do Vale do Jequitinhonha, e eu lembro que alguém contou a seguinte história, a gente falando sobre a realidade que as crianças viviam, né? E chegou uma professora na sala de aula e se sentia muito desrespeitada por um aluno pequeno, de 7 anos, 8 anos, que ele levava sempre para casa, praticamente todos os dias, né? Sempre que tinha para casa, ele devolvia esse para casa na folha, uma folha toda suja, toda suja meio de barro, né? E ele levava aquilo muito... Enfim, ela se sentia muito desrespeitada, porque ela via ali um desmazelo com o para casa, né? Um desmazelo com o trabalho que ela tinha construído. E aí um dia ela resolveu, já tinha brigado já com esse aluno, já tinha colocado de castigo, enfim, né? Enfim, usando essa ideia do castigo. E aí um dia ela resolveu visitar a casa dessa criança. E quando ele chegou nessa casa, ela ficou muito assustada com o que ela viu. A família morava numa casa feita toda de plástico, de chão batido, né? Aquela terra, geralmente uma terra vermelha, bem amassada, e chama chão batido porque ela não levanta, ela levanta só uma poeira vermelha, ela não é terra solta, né? É uma terra bem dura. E não tinha nenhuma mesa, não tinha nenhuma cadeira, tudo era apoiado, as crianças sentavam no chão, tinha alguns colchões de dormir, mas tudo ali meio que no chão mesmo, enfim.
E aí, na conversa com a mãe falava assim para a criança, contava para a professora, né? Olha, professora, esse aqui é o cantinho que o meu filho faz tarefa de casa. Eu sempre deixo esse cantinho muito limpinho, muito organizado, para que ele faça a tarefa, porque eu sei o tanto que é valoroso para ele aprender. Né? Claro que falou do jeito dela. E quando a professora viu aquele cantinho limpo dentro das condições da família, a professora sentiu uma imensa vergonha, né? Porque quantas vezes ela já tinha cobrado daquele aluno uma higiene, né? Um nível de organização que partia da realidade dela e não da realidade do aluno. Não fazia sentido para o aluno aquela realidade que ela conhecia, porque ela morava numa casa feita de alvenaria, com piso, tudo limpinho, né? Limpinho assim, longe da terra. Mas aquela criança não. Aquela criança não tinha acesso a isso. Então a família da criança tentava dar o que era melhor para ela, né? Então é muito importante que quando a gente pense nas normas, inclusive nessas regras de convivência da nossa sala, a gente tenha bastante cuidado com que percepção de mundo é essa que a gente tem. Porque às vezes aquela criança vem de uma realidade que é muito diferente da que nós conhecemos. Né? E a criança não tem a obrigação de conhecer a nossa realidade, mas nós, como educadores, temos sim obrigação de ir em busca da realidade daquela criança, daquele aluno, para tentar entender que retorno é esse que ele está nos dando, né? Que percepção de mundo é essa que ele traz para dentro da nossa sala de aula, tá? Então, na escola, por boas ou não tão boas razões, os professores impõem a sua própria norma. E isso é importante que a gente tenha muita consciência do que nós estamos fazendo com os nossos alunos. Porque fazendo assim, muitas vezes nós muito mais afastamos esse aluno do que aproximamos. E depois nós queremos ainda se sentir no direito de cobrar um envolvimento daquele aluno, né, daquela criança, daquele adolescente, sendo que a gente não se envolve na vida dele. Que realidade é essa que ele vive? Né? Lembra que eu falava que esse capítulo ele fala muito mais dos aspectos relacionais do que didáticos? Então, a pedagogia diferenciada, ela parte também dos aspectos relacionais. Não dá para a gente pensar numa pedagogia diferenciada que não considere as vivências daquela criança, daquele adolescente, daquele nosso aluno, qualquer idade que ele tenha, tá? Para finalizar esse capítulo, eu quero ler, e aí é ler mesmo, porque eu acho que esse último parágrafo desse capítulo é brilhante. Eu acho que resume bastante assim o que nós temos falado até aqui. Ele diz o seguinte, que os professores não têm domínio sobre a distância devida ao programa. Não se poderia recriminá-los por isso. Pode-se, em compensação, levá-los a perguntar-se em que sentido empregam sua parte de autonomia, que não é negligenciável, mesmo que pareça ter-se a ínfimos detalhes, como a definição de um erro de raciocínio, o valor atribuído a uma resposta dada ao acaso, a largura das margens nos cadernos ou a obrigação de cumprimentar olhando o interlocutor nos olhos. Assim como dos pequenos riachos surgem os grandes rios, tais normas contribuem tanto para distanciar como para aproximar da escola e fazem parte, por essa razão, da gênese das desigualdades do êxito escolar. Gente, eu acho que tem outros capítulos que vêm aí pela frente, mas eu achei esse capítulo 4 desse livro brilhante, porque nos leva a refletir realmente no que precisa ser refletido, né? Não adianta inovar na prática pedagógica se nós não ampliamos o nosso olhar para a realidade daquela criança. Né? Se a gente não amplia o nosso olhar para as vivências que aquele aluno tem na sua própria vida. Né? Um aluno que nunca teve acesso, por exemplo, a uma higienização melhor, a ideia de lavar as mãos após as refeições ou antes das refeições, a ideia de cumprimentar de forma amável. Né? Uma criança, por exemplo, ou um adolescente que sempre levou patada dos seus pais, dos seus responsáveis, como é que você acha que ele vai se comportar na escola? Então é muito importante. Eu não significa aqui, gente, que a gente tenha que aceitar, claro, todas as malcriações que possam existir. Aceitar é diferente de entender, tá? O entendimento é que leva a uma prática melhor construída, a uma prática mais envolvida,
a uma prática mais aproximada, mais humanizada, né? Aceitar é só, ah, não, tadinho, é assim mesmo que funciona na vida dele. Não, aí a gente também não proporciona aprendizado. A gente não proporciona construção de aprendizado. Então é importante que a gente se crie o tempo todo, faça o tempo todo essa autocrítica em relação à nossa prática, de forma que a gente consiga proporcionar para o nosso aluno as melhores possibilidades de aprendizado, porque aí sim a gente vai ter uma educação muito melhor e aí sim nós vamos estar praticando o que a gente pode chamar de pedagogias diferenciadas de forma muito mais ampliada, tá? Bom, o capítulo 4 termina por aqui. Na quarta-feira a gente vai trazer o capítulo 5. Eu quero saber quem está aí online ainda, se tem dúvidas, se tem questionamentos a serem feitos. Enquanto vocês colocam aí, caso tenha alguma coisa, eu quero só lembrar novamente, né, que a partir de hoje o processo de aplicação da mentoria Ciência Pedagógica está aberto. Vou pedir, claro, que vocês divulguem, né? Me ajudem aí nessa divulgação com os colegas educadores, com pessoas que tenham interesse na área da educação. Mandem o link, eu vou colocar o link aqui na bio desse perfil e no meu perfil pessoal também, vou colocar nas minhas redes sociais. Quem não tiver acesso a esse link para a aplicação, basta me pedir no inbox, me pede o link aí da aplicação, fala, quero fazer a aplicação para a mentoria, eu já mando o link para você também. E até o dia 22, lembrando que no dia 24 eu vou fazer um sorteio, sorteando uma vaga totalmente gratuita para fazer parte dessa mentoria. E no dia 30 de agosto, se Deus quiser, nós começamos aí o primeiro encontro, primeiro encontro ao vivo da turma 2 de 2018 da mentoria Ciência Pedagógica. Tá bom? Bom, então é isso, gente. Ninguém colocou mais nada aqui. Vou finalizando por aqui para não tomar mais tempo de vocês. Na quarta-feira, às 8h30, nós vamos estar de volta por aqui com o capítulo 5, que vai falar dos dispositivos de individualização dos percursos de formação, uma abordagem global. Tá? Um tema bem bacana também. Fiquem com Deus. Até quarta-feira, se Deus quiser. Uma excelente semana para você que está começando aí a semana como eu. Tá bom? Beijinho. Tchauzinho.